tá com raiva porque tu é negro? Tu tá com raiva porque tu é negro? Fala! E aquela baiana ali, ó, tá falando que vai me dar axé, ela tem cara de macumbeira. A baiana, cara. Ela é o quê, irmã? E preguiçosa. Ela vai roubar o seu axé. Você tem inveja disso aqui, filho? Você tem inveja, porque eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Você cresce pelos meus restos. Lone, nem dá atenção, deixa ela. Resto. Pra isso você paga, fica resto. Mona, você não tem o direito de fazer isso com ela. Mona! Ai, filha. Grava, vamos gravar, vai. A maioria dos homens héteros vai pegar, tá? Não, eu não sou profunda, meu amor. Advogado internacional, cala sua boca, sua bicha do c****. Filha da puta! O que você quer tacar? Você quer tacar, seu f***? Você quer tacar? Deixa ela bater. Deixa, vai provar, deixa. Palhaço! Deixa. Quer tacar coisa? Quer tacar? Você sabe o que estas cenas têm em comum? Todas elas registram diversos tipos de preconceito. Você sabe o que é preconceito? Ele está mais presente no nosso cotidiano do que você imagina. Preconceito, como a própria palavra diz, é um preconceito sobre determinada coisa, assunto e outros. Mas é quando ele envolve pessoas. Como você lida com isso? Segundo o dicionário, preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, a intolerância. Agora que já sabemos o que ele é, você saberia dizer o que leva uma pessoa a ser preconceituosa? Resultado da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias preconcebidas desprezando outros pontos de vista. Podem gerar esse tipo de pensamento. Além disso, há outros fatores que levam isso. Uma delas é a desinformação, muitas vezes causada pela própria mídia, que só apresenta uma determinada visão sobre algum lugar ou um grupo de pessoas. Estereótipos ou generalização, criados por toda uma sociedade e cultura, muitas vezes sem percebemos. Bolhas sociais, apegadas a uma única história, que leva os seus indivíduos a enxergarem apenas um ponto de vista, sem buscarem conhecer outros. Tudo isso é um enorme potencial para esse problema. Agora vamos falar de suas consequências. O preconceito traz consequências para a saúde das vítimas. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, concluiu que vítimas de discriminação têm um risco 4 vezes maior de desenvolver depressão ou ansiedade, e ainda estão propensas a agravos como a hipertensão. Além disso, um estudo feito na mesma universidade descobriu que mães da cidade do Rio de Janeiro classificadas como pardas ou pretas enfrentavam em relação às brancas uma maior probabilidade de andar por mais de uma maternidade antes de dar à luz. Também podemos citar o caso das pessoas LGBT, onde parte delas não buscam auxílio médico por receio de sofrerem preconceito. Há ainda as consequências sociais. Pessoas que sofrem preconceito geralmente não têm acesso às mesmas oportunidades que as demais pessoas. Elas são excluídas, rejeitadas em vagas de emprego ou em oportunidades em geral. Isso contribui para o aumento da desigualdade social e faz com que elas tenham menos acesso a recursos e serviços. Muitas vezes, por falta de opções, elas acabam se sujeitando a trabalhos ou situações degradantes. A frustração dessa situação pode desencadear sérios problemas psicológicos.
até mesmo levar ao suicídio. É diante destas coisas. Como resolver isso? Bem, a escola tem um papel muito importante neste processo. Ela deve proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecerem novas realidades e situações, tendo assim experiências reais sobre determinado assunto e desse modo as livrar dos preconceitos. Os educá-los sobre isso é uma importante etapa para se alcançar uma sociedade igual para todos, e assim poder fazer da próxima geração menos preconceituosa. Expor aos alunos diferentes realidades, assuntos e culturas os trariam conhecimento sobre nosso mundo, mas sem desrespeitar ou ignorar os valores de cada indivíduo. Já se tratando da nossa sociedade, deve-se haver uma conscientização geral. É feito isso, gírias, expressões, modo de agir e comportamentos preconceituosos devem ser evitados. Para se criar um mundo melhor, não se deve medir esforços para o alcançar. Nossa sociedade só vai ser um lugar bom quando for acessível a todos. Essa é a apresentação do TCA de eSports, feita por Breno Dias do Nascimento, Tony Falcão Alves da Silva, Cauã de Freitas Ornelas e Eduardo Santos Silva, do nono B. O que é eSports? Esporte eletrônico, cybersport ou eSports são alguns dos termos usados para as competições organizadas de jogos eletrônicos, especialmente entre os profissionais. Os gêneros de jogos mais comuns associados com esportes eletrônicos são os de RTS, luta, FPS, futebol e MOBA. Problema: falta de apoio é o maior do problema do meio dos esportes. Um apoio é sempre bom para poder seguir em frente e te encorajar, mas quando você não tem, isso te coloca para baixo e te leva ao caminho da desistência. Como resolver? Conscientizando familiares e próximos de que ter o apoio da sua família é algo importante e que virar um jogador profissional de algum jogo é um emprego que rende um bom dinheiro. Essa foi a apresentação do TCA de eSports do ano B. A pandemia do Covid-19 teve um impacto profundo no mercado de trabalho, afetando principalmente os trabalhadores com menor proteção social e baixa escolaridade. No Brasil, os efeitos foram particularmente significativos, não somente em função da queda sem precedentes da população ocupada e da população economicamente ativa, mas também pelo fato de que, diferentemente de recessões anteriores, desta vez os trabalhadores informais foram mais atingidos que os formais. Os 3 países que mais foram afetados pelo Covid-19 são Peru, Bulgária e Bósnia. Com 31 milhões de habitantes e 2,2 milhões de casos registrados pelo Covid-19, incluindo 2.000 mortes, o Peru se tornou o país com mais óbitos causados pelo Covid-19 no mundo, assim se destacando em primeiro nessa lista trágica de países mais afetados pelo Covid-19. O sistema peruano recebe pouco investimento na área de saúde por conta da economia do país, assim aumentando as mortes causadas pelo Covid-19. Não conheço outro país além do Peru que durante a pandemia estava sendo transparente com o número de mortes. Há números suspeitos de Covid-19 que passaram para a contagem oficial e isso aumenta o número mundial, disse Walter Martos, presidente do Conselho de Ministros do Peru. O governo federal vem adotando medidas urgentes em função da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O objetivo é canalizar a atuação dos órgãos e instituições públicas na luta contra a pandemia. Para promover a transparência e facilitar o encontro das ações por todos os interessados, sejam cidadãos, gestores públicos ou profissionais de saúde, entre outros, a Controladoria Geral da União, CGU, reúne abaixo as principais medidas e informações produzidas pelo governo federal para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. O tempo de convivência entre as pessoas da família está sendo um grande desafio para alguns, pois está exigindo maior equilíbrio emocional. Para outros, essa está sendo uma oportunidade única de prazer e fortalecimento entre os seus membros. Sendo assim, é necessário ter uma visão construtiva e colaborativa, para que cada um de seus membros possa se aperfeiçoar e contribuir para o equilíbrio e crescimento da família. Porém, se você percebe que não há clima
ou capacidade emocional entre as pessoas, é melhor buscar ajuda com um profissional especializado no assunto. Olá! O tema do nosso TCA é sobre o transtorno mental de personalidade, conhecido como narcisismo. É uma doença que, por menos que pareça, se encontra mais presente em nossa sociedade do que paramos para perceber. É necessário acompanhamento médico e terapêutico. O transtorno de personalidade narcisista é um dos vários tipos de transtorno de personalidade. Trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas, relacionamentos conturbados e falta de empatia pelos outros. Mas, por trás dessa máscara de extrema confiança, está uma frágil autoestima que é vulnerável à menor crítica. O transtorno de personalidade narcisista causa problemas em muitas áreas da vida, como relacionamentos, trabalho, escola ou assuntos financeiros. Pessoas narcisistas podem ser geralmente infelizes e desapontadas quando não recebem favores especiais ou admiração que acreditam que merecem. Eles podem achar seus relacionamentos insatisfatórios e outros podem não gostar de estar perto deles. O tratamento para os distúrbios narcísicos da personalidade gira em torno da psicoterapia. Como influencia na sociedade hoje em dia? Hoje em dia podemos encontrar pessoas narcisistas mais fácil que antigamente, por conta das redes sociais. Basta observar o consumismo galopante, a autopromoção nas redes sociais, a busca da fama a qualquer preço e o uso da cirurgia para frear o envelhecimento. Psicóloga Patty McDonald. As características narcisistas estão mais em alta por conta de querer mostrar ser a pessoa mais perfeita nas redes sociais. Convém ter muito cuidado com as fotos de si mesmo. Nem todos os que tiram selfies são narcisistas. Mas um estudo realizado por Daniel Halpern e Sebastián Venezuela, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, concluiu que as pessoas que tiraram mais fotos de si mesma durante o primeiro ano da pesquisa mostraram um aumento de 5% no nível de narcisismo do segundo ano. As redes sociais podem modificar a personalidade. Tem também aquelas pessoas que são narcisistas desde pequena. Elas são elogiadas em excesso e, com o tempo, as crianças se consideram únicas. Há um relato de uma menina que tenta justificar o bloqueio de uma rua para realizar sua festa de aniversário, sem se importar que haja um hospital no meio. Meu aniversário é mais importante.